Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estive lá na escola para entregar as apostilas de vocês, né? Deixei lá, ó, um material como esse aqui, uns dinheirinhos. Para que isso? Isso aqui vocês vão destacar um do outro, né? Que eles vêm inteiros. Vocês vão destacar. Vocês vão aproveitar, né? Esse próprio saquinho aqui para colocar o dinheirinho. Nossa, difícil aparecer alguma coisa aqui, hein? Vocês vão usar o próprio pacote, né? Para colocar aquele plástico, porque a gente não pode ficar exagerando no plástico. Porque para fazer plástico, gasta água, né? Então, vocês vão destacar o dinheirinho, né? Destacar. E vão colocar dentro desse saquinho aqui, para vocês irem usando sempre. Para que esse dinheirinho? Para a gente poder fazer as contas daqui para frente, para a gente aprender a contar melhor, contar notas, né, valores. Então, eu estou dando de presente para vocês esse dinheirinho para vocês guardarem aí, para a gente poder ter um material para contar, tá bom? Que mais que vocês receberam aí? Vocês receberam a apostila e também receberam esses cartões aqui de loteria, né? Para que eu mandei isso? Para vocês apostarem? Não. A gente vai usar na segunda-feira, tá? Esses cartões na nossa aula de segunda-feira, tá bom? Bom, então todo mundo recebeu um bolinho, eu vou ensinar a fazer um jogo, e aí depois eu coloquei mais de um, para depois vocês poderem jogar com alguém da casa de vocês, tá bom? Bom, então, e a apostila tá aqui, né? Apostila nova, que nós vamos fazer. Nossa, gente, não aparece. Apareceu a apostila nova que nós vamos trabalhar nesse mês de maio, tá bom? Tá esse negócio aí de volta à aula, não volta à aula, volta à aula, não volta à aula. Nós vamos continuar trabalhando para a gente aprender. Isso que é o importante, aprender sempre, né? Então, até que se resolva isso, a gente vai resolvendo aqui nossas atividades que já estão prontas e a gente, ó, tá com pressa, né? Bom, então hoje eu vou ler para vocês o quarto capítulo, penúltimo, quarto capítulo, até porque eu estou aqui na Espanha, né, gente? Então, a gente precisa ler sobre meu avô espanhol, né? Então, vou ler o quarto capítulo, que é o penúltimo. Então, na quarta-feira que vem, na segunda não, porque a gente tem aula online, a gente vai fazer outras coisas, mas na quarta-feira que vem é o final da história, e a gente vai saber, né? Mais um pouquinho, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês o quarto capítulo da história, que fala das novas descobertas que fiz, como a cor dos meus olhos e dos meus cabelos iguais à do pai do meu pai. Então, vamos lá. No outro dia, peguei na biblioteca da escola um atlas geográfico e um livro sobre a história da Península Ibérica. Passei a tarde lendo e aprendi uma porção de coisas sobre a terra do pai do meu pai, os hábitos do seu povo, a língua falada, sua cultura. Descobri que, na época das grandes navegações, por pouco o Brasil não se tornou colônia da Espanha. Aliás, conversando com a professora, ela disse que no próximo ano vamos ter aula de espanhol. Vai ser divertido aprender esse idioma que está na minha vida antes mesmo de eu nascer. Então, quero falar para vocês, olha só a curiosidade desse menino, né? Foi para a biblioteca procurar o material. Hoje em dia a gente tem, né? A gente não pode sair de casa para lá e para cá, mas a gente tem internet. A gente pode aprender um monte de coisa na internet. E aí, você fez a visita lá na Catedral de Sevilha? Então, a gente pode ir para outros lugares, né? Sem sair de casa. A gente pode ler um livro sem sair de casa, né? Esse livro que eu estou lendo aqui para vocês é um e-book, né? É um livro virtual. Então, existem vários gratuitos na internet que vocês podem ler,
certo? Então, a gente pode aprender sem sair de casa, né? A gente pode aprender um monte de coisas com a internet. Então, é só procurar um bom conteúdo, né? Então, esse menino ficou muito curioso de saber, né, sobre o lugar onde o avô dele vivia, né? Então, ele procurou um livro na biblioteca da escola dele e foi saber mais, né? Ele descobriu, né? Descobri que as pessoas na Espanha são fanáticas por touradas. Comem churros, que delícia, né? A qualquer hora do dia. E tiram soneca após o almoço, coisa que ninguém faz por aqui, a não ser o meu pai. E fiquei interessado num livro escrito lá, o Dom Quixote. A gente já tinha falado nisso, né? Estão lembrados? Da decoração do quarto do Dom Pedro I, né? E esse Dom Quixote está aí, ó, perseguindo a gente, né? Vamos procurar um Dom Quixote para ler para vocês. É a história de um cavaleiro, né, meio doido, que confundia moinhos de vento com gigantes e queria brigar com eles. Junto com Sancho Pança, seu escudeiro desajeitado, ele tentava fazer umas coisas meio impossíveis, tipo esticar o céu para cobrir a terra com aquele rei, como aquele rei. Mas o mais legal foi o que eu soube pelo meu pai no fim de semana. No sábado, ele passava o dia inteirinho no bar. Às vezes, eu e minha mãe dávamos uma mão servindo as mesas, mas no domingo, ele fechava as portas à tarde e descansava. Daí, logo que ele despertou do seu cochilo, fui-lhe contar as minhas descobertas. Mal toquei no assunto, meu pai se animou como da outra vez e começou a falar de seu pai, que ele partira da Espanha com destino à Argentina, mas se confundiu e desembarcou no Porto de Santos. Quer dizer, o avô dele era para ter ido, né, para a Argentina, porém desembarcou errado aonde? Aqui no Brasil, né? De lá veio para Cravinhos, essa pequena cidade onde moramos. Como não sabia trabalhar na lavoura, foi se empregar de garçom. Até que anos depois conseguiu abrir o próprio bar. A história é parecida, né, com do avô português, que tinha uma padaria, estão lembrados? Nesse meio tempo, apaixonou-se por uma moça de Ribeirão Preto, mas a família dela não queria que namorassem. Os espanhóis e também outros imigrantes não eram lá muito bem-vindos naquele tempo, talvez porque tivessem costumes diferentes, ou porque não tivessem nada. Até hoje a gente tem esse problema, né? Que é diferente, as pessoas acabam com preconceito, né? E ali o avô dele, novo, né? Gostava de uma moça que a família não queria que namorasse com ele, né? Mas ele enfrentou aquela situação como um mouro que defende sua fortaleza e acabou se casando com a moça. O seu avô era assim, nunca desistia, meu pai disse. Estava sempre lutando, mesmo por causas perdidas. Eu pensei, vai ver, ele era meio parecido com aquele cavaleiro que desafiava os gigantes, só que sem um escudeiro. Dom Quixote. Aí meu pai contou que seu pai tinha cabelos negros, bem escuros, e olhos verdes, e que eu puxara justamente para ele. Aliás, o meu nome, João, foi uma escolha do meu pai em homenagem a ele, que se chamava Juan. Meu coração disparou com essa revelação. Fiquei quieto, sorrindo por dentro e por fora. Nessa tarde, meu pai falou de seu pai sem nenhuma tristeza. Ao contrário, estava feliz, tanto que preparou uma jarra de sangria e bebeu todinha. Depois pegou o violão, que há muito não tocava, e cantou umas músicas de Andaluzia. Eu gostei, apesar de não entender direito as letras. Ele misturava português com espanhol, mas minha mãe foi quem mais gostou, porque no final ela bateu palmas com euforia e deu um beijo estalado nele. Bom, então, aqui, né? A gente já está quase no final da história, e vocês viram aí, né? Como é que
sabendo que o nome do menino é João, o nome do avô Juan, em homenagem, né? O nome do menino é João, em homenagem ao avô Juan, que é João, né? Espanhol. E aí, coisas bacanas que é isso, né? Você conversar com seus familiares, com a sua mãe, com seu pai, sobre os avós, sobre os bisavós. Essa é uma coisa bem legal de se fazer, que a gente deve aproveitar, né? Então, a gente vai para as nossas atividades de hoje, né? Que é essa aqui, vocês vão colocar o nome de vocês, dia 30 de abril de 2021. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Ó. Usa água ou não usa? Ah, gente, ó, vou falar um negócio para vocês. Já fiz essa paleta mexicana aí, gravei a receita e no final dessa aula eu vou deixar o vídeo da minha receita. Então, vocês vão me ver aí fazendo a receita da paleta mexicana. Não perca, você vai gostar. Você vai gostar, vai ser divertido, né? Bom, então vamos lá. Deixei essa receita para vocês, né? Que fala aqui, ó, que vai usar. Será que usa água ou não usa? E no final vou falar para vocês, hein? Usa água ou não usa? Então, ó, 200 ml de creme de leite, 700 gramas de morango, 5 colheres de sopa de açúcar, uma caixa de leite condensado e copinhos descartáveis, tá? Então, aqui, primeira coisa, ó, isso aqui é um infográfico, gente, porque a receita normalmente não fica assim, né? A receita primeiro vem os ingredientes, depois embaixo o modo de fazer. Só que isso aqui é um infográfico, igual a gente vai fazer, né, da água para as pessoas. Então, já estou mostrando para vocês como é que é o infográfico. O infográfico ele é colorido, normalmente ele é visível na internet, então ele é bem chamativo, tem muitas imagens, ensina a gente a fazer a coisa, no caso da receita, passo a passo, com as imagens, né? Então, com a internet, né, a gente, ao longo do tempo, algumas coisas foram mudando, né, criando conteúdo, né, digital. Então, aí vocês viram esse infográfico que eu até mandei para vocês, né? E aí, no vídeo que eu vou colocar depois para vocês, que eu fiz a paleta, né? Então, a gente gasta muito para fazer 3 litros de água, para fazer um copinho. Gente, um copinho descartável. Então, eu vou mostrar lá na minha receita que eu gravei para vocês como é que a gente pode fazer isso. Num potinho, eu tenho umas forminhas de picolé que eu vou mostrar para vocês. Então, não perca, quando acabar as atividades, vocês vão me ver fazendo a receita da paleta mexicana, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que está dizendo que faz, né? E aí, eu vou mostrar de outro jeito. Então, aqui, ó. Primeira coisa, bata os morangos e o creme de leite e o açúcar. Então, depois, coloque os copinhos menores dentro do copo de 180 ml, até chegar na borda do copo. Imagina, gente, colocar um copinho em cima do outro, colocar esse dentro do copo, ó. Encha os copos maiores com 2 dedos de altura, ó. Então, você vai jogar essa mistura de morango lá dentro, mas os copinhos têm que ficar vazios. Prenda com fita adesiva ou plástico. E aí aquilo ali fica ali, ó, no congelador por 2 horas. Retire os copinhos e dentro do espaço que vai sobrar, porque o copinho é para ficar um buraco, né? Dentro ali. Então, nesse buraco que vai ficar, você vai encher de leite condensado e depois você vai cobrir novamente, ó, retire os copinhos, enche o buraco com leite condensado. Complete o copo com suco e coloque o palito no meio.
deixe congelar por 8 horas, tire do copo e sirva. Então, aqui, ó, tá aqui o creme de morango, né? E quando você morde, lá dentro tem o leite condensado. Então, gente, aqui, ó, 200 ml de creme de leite, é água? Não. 700 gramas de morango, é água? Não. Açúcar, leite condensado e copo. Aí a pergunta é, às vezes alguém fala assim, e nem usa água nessa receita. Claro que usa, né? Água virtual. E aí, olha só, porque para fazer creme de leite gasta água, para o morango, né? Para o morango crescer, a gente põe água na plantação, para fazer açúcar. Então, para fazer tudo isso aqui, principalmente o copo, gasta muita água, gente. Então, claro que usa água. Água virtual, que a gente não vê, mas que a gente usa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar comprar coisas que são descartáveis, né? Isso aí é outra dica para a Ocean, né? Evitar os descartáveis. Eu estou até anotando aqui, para quando a gente for, né, criar algo para ela, a gente falar sobre isso, né? Então, evitar coisas descartáveis. Então, eu usei uma forminha que eu tenho e uns potinhos, vocês vão ver depois. Aguarde, tá? Bom, então, eu provo no final que, além da água virtual, ainda tem usa água sim. Vocês vão ver lá no final do vídeo aqui, vocês vão ver, depois vocês me contem. Então, isso aqui vocês fizeram na aula passada, hoje eu vou falar para vocês, né, que eu disse que ia dizer quanto que gasta de água para fazer uma calça jeans 10.000 litros, carne bovina 15.000 litros, então o frango gasta 3.700, se eu não me engano. Então, é melhor a gente comer mais frango do que carne, não é? Um hambúrguer, isso aqui não é a caixa do hambúrguer, não, tá? Um hambúrguer, 2.400 litros, açúcar, 1 quilo de açúcar, 1.500 litros, caixa de leite, 1.000 litros, computador, 1.500 litros, celular, 908 litros, uma xícara de café, né, o cafezinho que a gente bebe, 140 litros, camiseta de algodão, 2.000 litros, né? Então, nós já falamos sobre isso, que no caso do alimento, a gente não pode jogar o alimento fora, não jogar comida fora, né? Evitar os descartáveis, comprar coisa quando necessário. Nós falamos, né, na aula online, eu tenho que comprar 20 camisetas? Não, você tem que comprar o necessário para você ter o que vestir, né? E ter o que trocar. Agora, se ter 20 calças jeans no armário, 30, 40 blusas, não, porque imagina se todo mundo resolver fazer isso. Outra coisa que a gente já falou também, doar roupas, né, para as pessoas, quando não servir mais. Então, assim, a gente conversou bastante sobre essas coisas e vimos que a gente pode, sim, melhorar o consumo de água, né? Uma folha de papel gasta-se 3 litros, gente, mas uma folha. Então, se a gente rabiscar e jogar a folha fora, lá se vão 3 litros de água, né? A maçã, 70, desculpe, eu falei errado aqui, tá? A folha de papel, 11 litros, não é 3 é o copo, 70 litros uma maçã, um pacote de batata frita, 1.100 litros, gente. Um sapato de couro, 8.000 litros, né? A sorte que o sapato de couro é durável, né? Então, também comprar coisas duráveis, porque se a gente compra coisas que não são duráveis, logo, logo a gente tem que comprar de novo, né? Procurar produtos com mais qualidade. Arroz, 2.500 litros para produzir 1 quilo. 3 litros o copinho descartável. Então, por isso que a gente não vai fazer a paleta italiana com
com um copinho descartável, né? Eu já coloquei aquilo ali de propósito. Por quê, gente? Porque, olha só, se aqui eu vou usar vários copinhos pequenos para botar dentro do grande. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Que às vezes a gente vê uma coisa na internet e fala assim, vou fazer isso. Mas a gente tem que lembrar, né? Não, eu tenho que pensar em outra forma para fazer essa receita para não ter que usar os descartáveis, por exemplo, né? Então, antigamente existia uma coisa com descartável, tudo era descartável, só usa e joga fora, usa e joga fora. Hoje as pessoas já são mais conscientes, porque já entenderam, né, que não pode ser assim. Imagina todo mundo gastando descartável e jogando fora, o planeta inteiro. Imagina só. Quanto tempo que um plástico leva para se decompor? E nós já vimos isso, né, na outra aula. Bom, a banana, 1 quilo de banana, a gente vai usar 490 litros de água para produzir. Cerveja, o litro, 280 litros, mas não é com vidro não, tá? É só o líquido, 1 litro. Queijo, 1 quilo de queijo, 5.000 litros, tudo que tem a ver com leite, né? Boi, vaca, tudo isso usa muita água, gente. O lençol de algodão, 10.600 litros de água. E um copo de cerveja com 200, né, 200 ml, 75 litros de água para produção. Bom, então, já sabem, né? Essa atividade aqui, eu já recebi algumas via WhatsApp, os pais estão me mandando, tá? Então, esses aqui eu coloquei o valor aqui, mas não é para vocês colocarem, né? É para vocês desenharem, tá ok? Para a gente fazer um infográfico, para colocar no site da Ocean. Ok? Bom, aqui agora nós vamos conhecer a sorveteria Bom Sabor. Então, olha só. Na sorveteria Bom Sabor, são vendidos essa quantidade aqui de sorvete por semana. Então, aqui, segunda-feira, cada sorvete aqui equivale a 100. Então, aqui, 100, 200, 300, 400. Aqui, ó, tá marcando aqui, certo? Então, ó, para cada sorvete, 100, né? Então, na terça, eles vendem essa quantidade, na quarta, na quinta e na sexta, ok? Então, o gráfico indica a quantidade de sorvetes vendidos durante o período de 5 dias. Cada sorvete representa uma quantidade de 100 sorvetes vendidos. Vamos descobrir quantos sorvetes foram vendidos em cada um desses dias. Então, aqui, ó, na segunda-feira, a gente já sabe que é 400. Então, gente, 400, vamos pensar, 4 a gente faz desse jeito. 40, a gente bota 1 zero. E para 400, mais 1 zero, ok? Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 vão levar sempre 2 zeros. Na terça-feira, vamos contar juntos, 100, 200, 300, está marcado aqui, ó. Então, na terça-feira são 300. Na quarta, 100, 200. Professora, como é que conta de 100 em 100? É a mesma coisa que de 10 em 10. Né? A gente tem lá 10, 20, 30. É 1, 2, 3, 4. Para 10, para dezena, é só botar um zero. 10, 20, 30, 40, 50. Para centena, mais um zero. Né? Então, aí fica 100, 200, 300, 400. Né? Aqui na quinta-feira, 100, 200, 300. Na quarta é aqui 200, ó. Na quarta, 200. Na quinta, 300. E na sexta, quanto, gente? Olha, o gráfico está mostrando, ó. 100, 200, 300, 400, 500. Então, olha quanto sorvete a sorveteria vende, né? Letra A, vocês vão responder aqui. Em qual desses dias houve um número maior de vendas? Onde vendeu mais? Em qual dia da semana vendeu mais? Aí vocês vão escrever aqui, se foi segunda,
Se foi terça, se foi quarta, quinta ou sexta, tá? Letra B. Em qual desses dias houve um número menor de vendas? Onde foi maior e na letra B, onde foi menor? Em quais dias da semana houve a venda de uma mesma quantidade? Em que dia que se vendeu igual? Né? Então, ó, em que dia vendeu a mesma quantidade? Então, vocês vão colocar o nome do dia, né? Quantidade não, tá? O dono da sorveteria está... Ah, isso aqui, gente, quero ver vocês fazendo, hein? Que isso aqui é, na verdade, um desafio, tá? Então, vamos lá, vou botar aqui para cima. O dono da sorveteria, ele está investindo na compra de uniformes para os funcionários. Então, ele tem 4 funcionários, tá vendo? Ele vai comprar essa blusa e essa calça. Só que cada pessoa vai ganhar 2 blusas e 2 calças. Então, esse aqui vai ganhar 2 blusas e 2 calças. Esse vai ganhar 2 blusas e 2 calças. Essa vai ganhar 2 blusas e 2 calças. E essa vai ganhar 2 blusas e 2 calças. Então, eu quero saber quantas camisas, quantas blusas, né, o dono vai ter que comprar. Então, se cada um, esse é 2, esse é 2, esse é 2 e esse é 2, quantas blusas? E calças, esse é 2, esse é 2, esse é 2, esse é 2, quantas calças? Você bota aqui, tá? Aqui é para você desenhar. Olha que interessante. Veja os sabores mais pedidos da sorveteria e represente as combinações possíveis de 2 sabores: creme, chiclete, chocolate e morango. Então, gente, vocês vão ter que botar no potinho 2 bolas, mas não pode misturar, não pode ficar igual, tá? Então, a gente vai colocar o creme com chiclete, então vocês vão pintar, que aí fica mais fácil, né? Bota aqui a bola de creme, em cima a bola de chiclete. Bom, creme e chiclete não pode misturar mais. Então, agora vai ser quem? Creme com chocolate. Então, você bota 2 bolas aqui, uma de creme e uma de chocolate. Não pode misturar creme e chocolate. Agora, uma outra. Creme com morango. Creme com morango. E agora? Agora que vai ser o desafio. E o restante, como é que vai ser? Ah, professora Ana, chiclete com creme não pode, já está aqui a primeira. Então, vocês vão pensar 3 formas, né, que não vai se repetir. E como é que eu vou saber que vocês fizeram direitinho? Porque vocês vão pintar nessas cores aqui, tá bom? Bem, então agora nós vamos ver a tabela de preços da sorveteria Bom Sabor, tá? Então, olha só. Uma casquinha com uma bola custa R$2. Pode usar o seu dinheirinho para contar, né? Já até botei aqui, só que não tem moeda no dinheirinho, então vocês vão ter que prestar atenção. Casquinha, R$2, então essa custa 2, essa custa 2, essa custa 2. Já botei aqui, 2, 2 e 2. Casquinha com 3 bolas, custa 5, então essa custa R$5. Então bota aqui, 5. E um picolé de frutas, R$1, tá aqui. Então, já estão os preços aqui, né? Então, vocês vão saber quanto que esse cliente tem que pagar. Ah, professora, nada de ficar botando vírgula 00 aqui, porque vocês não sabem fazer essa conta ainda. Tem um monte de gente botando 2,00 embaixo 2,00. Não, vocês ainda não aprenderam a fazer conta de vírgula. Então, vocês vão contar com dinheirinho, né? Ou com material dourado. Então, aqui, ó, 2 mais 2 mais 2. Aí, vocês, como é que vocês vão escrever aqui? 2 mais 2 mais 2 mais 5 mais 1. Aí, sim, na hora da resposta, o cliente pagou, a conta dele vai ser, né? Tanto, vírgula, 00. Ok? Tá? E aí vocês vão colocar... Epa!
Então, aí vocês vão colocar a resposta aqui, tá? A mesma coisa com esses outros clientes. Olha quantos clientes, ó. Esse cliente 2 comprou só casquinhas. Já está aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um custa R$2, já está aqui. Você vai colocar aqui do lado 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. E aí, na hora do resultado, aí vai colocar R cifrão, né? R cifrão a quantidade vírgula 00. Aqui não precisa fazer conta com vírgula um abaixo do outro, não, porque vocês ainda não aprenderam, né? Os decimais, tá bom? Aqui, o cliente 3, conta no dinheirinho, né? Cliente 3, também a mesma coisa. Só que o cliente 3, ele engraçado. Cliente 3, vocês botam junto, tá, gente? Que eu não consegui fazer. O cliente 3, deixa eu ver se agora eu consigo. Não estou conseguindo. Então, vocês coloquem, tá? O real cifrão, R cifrão, a quantia, né? Vírgula 00, tá? O cliente 4 comprou 5 picolés. A gente já viu aqui, ó, picolé de fruta custa R$1, cada um. Aqui esse custa 1, esse custa 1, esse custa 1. Então, tá aqui as moedas para vocês contarem. E o cliente 5 comprou 2 casquinhas, um sorvete com 3 bolas e mais um picolé. Então, já coloquei aqui, ó, 2 para cada, esse aqui é 2, esse é 2, 2, 2, esse aqui custa 5 e esse aqui custa 1, tá? E agora eu vou ensinar para vocês aqui uma coisa bem legal, que é a contagem de 2 em 2. Então, aqui, ó, cada sorvete tem 2 bolas, certo? Então, aqui, 2. Nós vamos sempre partir desse número. 2, 3, 4. Então, nós vamos botar aqui 4, ok? Vamos partir desse número. 4 com mais 2. 5, 6. Então, vamos botar aqui. 6. Vamos partir desse número. 6, 7, 8. 8, 9, 10. 11, 12. 13, 14. 15, 16. 17, 18. 19, 20. 21, 22. E o restante vocês vão fazer, tá bom? Então, vai contando 2 bolas, 2 bolas, 2 bolas. Aqui é a mesma coisa, só que nós vamos contar 3. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15. Então, aqui a gente está contando de 3 em 3, ok? Então, vocês vão fazer sozinhos, depois vocês peçam, né, para alguém aí da casa de vocês conferir direitinho, tá bom? E aqui, ó, eu quero mostrar para vocês que os textos, as poesias e os textos informativos que nós recebemos aí nesse caderno de atividades foram extraídos desse livro aqui, ó, 6 razões para cuidar bem da água, dos autores Nilson José Machado e Silmara Rascalha Casadei, da editora Escritinha, tá bom? Bom, então agora você vai ficar com a receita da paleta mexicana. Me aguarde e verá. Ai, ai, vocês vão gostar, minha gente. Rapidinho, daqui a pouco vai aparecer aí para vocês. Vou lá para minha cozinha e aí vocês vão ver a receita da paleta mexicana, tá bom? Um beijo para vocês.
Bom final de semana, já vou me despedindo aqui. Fica aí com o vídeo da receita, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Olá pessoal, tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui na minha cozinha? Vamos fazer hoje a receita da paleta mexicana. Tenho certeza que vocês querem aprender. Lá na receita que eu mandei para vocês, a gente usa copinho descartável, porém, a gente já sabe, né, quanto de água que gasta para fazer copo descartável. Então, vou dar uma outra opção, né, para vocês fazerem em casa. Eu, por exemplo, tenho essas forminhas aqui, que são de picolé, né, que depois eu reutilizo. A gente já aprendeu, né, reutilizar é importante. Então, eu vou mostrar passo a passo essa receita para vocês. Hoje vocês estão aqui na minha cozinha, vocês estão vendo meus galos, que eu deixei aqui para mostrar para vocês, né, alguns deles. Ali em cima eu tenho o restante dos meus outros galos. E meu querido aqui, filhão Lucas, vai me ajudar a gravar essa receita para vocês, tá bom? Então vamos lá, receita de paleta mexicana. Bom, se eu sei que México tem X, então mexicana, como a gente já aprendeu, é da mesma família, também vai ser escrita com X, certo? Bom, então vamos aos ingredientes da paleta mexicana, tá? Bom, nós vamos precisar de morangos, vamos precisar de uma caixa de creme de leite e vamos precisar de 2 colheres de açúcar. Na receita estava dizendo 5 colheres, mas a gente não pode ficar comendo muito açúcar não, né? Então aqui, Lucas, gravando aqui, presta atenção. Vamos lá, a gente vai começar com o creme de leite. Colocando, eu vou usar esse trituradorzinho aqui meu, pra gente fazer a junção, né, do creme de leite com o morango, tá? Vou colocar as 2 colheres de açúcar também. Que delícia, hein? E vamos colocar os morangos, ok? Bom, vou fazer o seguinte, para ajudar ali na trituração, eu vou cortar os morangos aqui, né? Vamos cortar que eu acho que vai ficar melhor. Então, tô cortando os morangos aqui para ajudar, quando a gente for triturar. Não vou usar todos por enquanto, ok? Vou colocar aqui o triturador. E vou colocar aqui também a tampa do triturador. Então, agora eu vou abrir aqui a tampa. Vou ver como é que tá isso aqui, hein? Vou fazer aqui o teste. Eu acho que pode ter um pouquinho mais de açúcar. Então eu vou colocar, tá? Vou colocar um pouquinho mais para ficar bem gostoso. Vocês podem fazer na casa de vocês, usar outra fruta. Se não tiver morango, vou colocar mais 2 colheres rasas de sobremesa, tá? Vamos lá. Lucas. Vamos lá, agora eu vou experimentar mais uma vez, ok? Eu não botei a colher na boca. Tá, joia? Vou deixar uns pedacinhos de morango, que eu gosto. Pouquinho, tem uns pedacinhos pequenos, esse colega eu vou botar pra lavar. E agora eu vou colocar a mistura, gente, nas forminhas. Agora que vem aí, né, tem que prestar bastante atenção. Então, olha só. Quando eu for usar as forminhas, eu não vou colocar toda essa mistura aqui dentro. Eu vou colocar somente numa parte, na parte de baixo. Colocou muito, né? Mas eu posso tirar um pouco. Até que fique aparecendo o palito, né? O palito tem que aparecer, eu vou explicar por quê. A gente coloca pouco, porque depois vai vir aqui, eu vou deixar gelar, e vai vir aqui, gente, o leite condensado. Mas pra gente colocar o leite condensado, essa parte aqui ainda precisa gelar, ficar congelada. As moléculas, né, estão lembradas? As moléculas precisam se juntar. Então, eu vou deixar no congelador
tá? E aí quando tiver geladinho, quando tiver bem durinho, a gente vai colocar aqui leite condensado e depois a gente vai botar o restante do creme por cima. Pelo que eu tô vendo aqui, ainda vai sobrar, então eu vou usar uma outra tigelinha para poder fazer o resto, ok? Então isso aqui vai lá pro congelador e depois a gente volta, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, já estamos aqui de volta, olha, nosso creme de morango aqui já endureceu. Então agora vamos para a segunda fase da receita. A segunda fase da receita é colocar o creme de leite aqui, o leite condensado. Vamos colocar aqui o leite condensado. Lembra que eu falei que eu ia usar outra forma? Não vou pôr muito não, senão vai ficar bem doce, né? Então, vamos colocar aqui, vou colocar mais leite moço aqui. Nossa senhora, hein? Depois de comer isso aqui, tem que fazer uma dieta de 2 semanas. Bom, até agora, será que a gente já usou água? Ó, usamos creme de leite, morango, né? Usamos o açúcar, o leite condensado. Tem água nessa receita? Bom, vamos colocar esse leite condensado aqui na paleta mexicana. E aí, o que nós vamos fazer depois? Nós vamos colocar novamente no congelador para endurecer um pouquinho o leite condensado. E depois nós vamos jogar o restante do creme por cima. E aí, depois que endurecer, já tá pronto para comer. Quem vai comer, hein, Lucas? Você vai comer? Você vai querer? Opa! Então, é só. Terminando aqui essa fase, segunda fase, né? Colocar o leite condensado, ok? E aí, colocar de novo no congelador para gelar, ok? Maravilha! Então, daqui a pouco a gente se vê na terceira fase, já tá até escurecendo. Já tô de volta aqui, já colocando a terceira parte, né, do morango aqui por cima do leite condensado. Agora só falta congelar essa parte e a paleta mexicana está pronta. Olha só, gente, isso vai pro freezer agora para congelar. E aí eu pergunto, né, a atividade era para perguntar, usa água ou não usa? Bom, morango, creme de leite, açúcar, leite condensado. Ah, não usa água, né? Não? Vem cá para você ver. Olha aí, minha gente, um monte de louça, ó, que sobrou pra quem? Sobrou pra eu lavar. Vou colocar o Lucas pra lavar a louça. Tá bom? Então depois eu mostro como ficou pronto. E você pode fazer sua paleta mexicana em casa também. É só você escolher uma fruta, né? Bater com creme de leite, colocar nas forminhas. Pode ser um potinho de vidro, um copinho, né? Mas a gente viu que o uso de copo descartável não pode, como tá lá naquela receita. Por quê? Porque para fazer um copinho descartável você gasta muita água, né? Então a gente vai começar a utilizar coisas na nossa casa que a gente não precisa jogar fora, como copo descartável, talher descartável. Então a gente usa tudo de vidro. Falou? Beijo pra vocês. E pessoal, já estamos aqui, ó. Já lavei a louça, mais algumas coisas que o Lucas sujou. Né, Lucas? E agora nós vamos ver aqui, ó, né? Tá prontinho nossa paleta mexicana. E aí, Lucas, você vai querer desses aqui ou você vai querer do potinho? Do pote. Ah, do potinho. Por que você vai querer do potinho? Não sei. Por que será? Vem mais? Então o Lucas vai experimentar e vai dizer aí o que ele achou. Vamos lá, Lucas. É muito bom. Muito bom? Tá aprovada essa receita? Tá. Faz aí um joinha. E beleza, pessoal. Agora só comer, né? Tchau, tchau.